Olá, meu nome é Michele e hoje eu vim apresentar o relatório final da disciplina de Laboratório de Gestão, que foi elaborado na empresa Fiação de Seda Brataque de Bastos. A Brataque é uma empresa que está há 84 anos no mercado da seda e ela possui sua matriz em Londrina e possui uma filial em Bastos. A Brataque é especializada na produção de fio de seda de alta qualidade. Seus produtos comercializados são o fio de seda cru, seda para tecelagem, o tecido da seda e alguns subprodutos que são o estopão, a fibra de seda em pó, que é utilizada para cosméticos, e a farinha de crisália. Foi identificado um problema no Departamento de Recursos Humanos, que elas estão com dificuldade na contratação de mão de obra e na retenção de funcionários. Foram levantadas algumas causas. O primeiro é que o processo de recrutamento e seleção é falho. Os avaliadores não recrutam o candidato avaliando criteriosamente os candidatos, levando em consideração apenas a disponibilidade de horário e as experiências profissionais anteriores. O segundo ponto levantado foi o turno de trabalho. A fábrica de Baço tem dois turnos de trabalho. O horário da manhã, que inicia às 5 e vai até às 2h48 da tarde, com 1 hora de intervalo, e o horário da tarde, que entra às meio-dia e 12 e vai até às 10 da noite, com 1 hora de intervalo. Esse horário é um pouco complicado para as mães de família. 90% das funcionárias da fábrica de Baço é do sexo feminino. Muitas mães de família que têm dificuldade com esses horários devido às creches do município só funcionarem das 6h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Então, para quem entra às 5 horas, já tem essa dificuldade por conta da creche. Se não tem alguma pessoa que possa estar levando a criança na creche, ficar com a criança até esse período das 5 até as 6h30, que é o horário que a creche abre, já é um fator que leva as mães a acabarem desistindo da vaga. O horário da tarde já tem certa dificuldade por conta das jovens que estudam, fazem faculdade, curso técnico, e esse horário é mais difícil para encontrar mão de obra. O terceiro ponto que foi levantado foi o salário. Bastos é um município que tem muitas grandes. 80% da população de Bastos trabalha nas grandes. E o piso salarial da granja está maior do que o da Brataque. A remuneração atual hoje na Brataque, o salário base é de R$ 1.600, possui um vale alimentação de R$ 300 e mais dois prêmios. Um prêmio de produção de R$ 150 e um prêmio de assiduidade, se o funcionário não tiver faltas, atestados ou atraso, mais R$ 90, versus a granja. A granja está com um salário base de R$ 1.710, um vale alimentação de R$ 370, um prêmio de produção de R$ 250 e um prêmio de assiduidade de R$ 150. Então, os candidatos acabam preferindo a granja do que a vaga na Brataque, por conta do horário da granja ser mais flexível e atende a demanda de horário das creches e o salário ser maior. A minha proposta de intervenção foi a implantação de algumas fichas e matrizes para estar auxiliando os recrutadores e os gestores na avaliação dos candidatos e dos funcionários em período de experiência. Foi implantada a ficha de solicitação de funcionário, a ficha de solicitação de emprego, uma pesquisa de saúde, uma matriz de avaliação de candidato, uma matriz de avaliação de experiência e uma ficha de avaliação de competências. A ficha de solicitação de funcionário. O objetivo dessa ficha é auxiliar o recrutador a ter mais informações mais detalhadas sobre a vaga e sobre as expectativas do gestor. Quais as habilidades necessárias, quais as atribuições que o candidato vai executar na função. Então, são informações que agregam ainda mais para o recrutador selecionar um candidato mais compatível com o perfil da vaga.
A ficha de solicitação de emprego e a pesquisa de saúde têm como objetivo auxiliar os recrutadores a conhecerem mais sobre o candidato, suas experiências anteriores e o seu histórico de saúde, saber se ele tem alguma restrição médica ou se tem alguma coisa que impeça ele a executar aquela função. Um exemplo, a vaga que tem disponível é para uma função que exige trabalho em altura. E através da ficha, o recrutador já consegue ver se o candidato tem algum empecilho, alguma restrição que não permita que ele execute trabalho em altura. Então, o recrutador já consegue, através dessa ficha, avaliar que aquele candidato não é o ideal para aquela vaga que está disponível, remanejando ele, então, para uma outra vaga mais compatível com o seu perfil. Esse é o objetivo da ficha de solicitação de emprego e a pesquisa de saúde. A matriz de avaliação de candidato é para auxiliar o recrutador em escolher o candidato com mais habilidades para aquela determinada vaga. Essa matriz, ela tem o peso das notas para cada característica. O avaliador vai dar uma nota de 1 a 5, que depois será multiplicada pelo peso da nota e vai gerar uma média. Se a média for acima de 3, o candidato está apto para vaga. Se ele é menor que 3, o candidato não tem as características necessárias para aquela determinada vaga. Também essa matriz pode ser utilizada para comparação de candidatos, para estar auxiliando o gestor na decisão de qual candidato contratar. Esse é o objetivo dessa matriz. Foi implantada mais uma matriz de avaliação de contrato de experiência, para os gestores estar avaliando o desempenho do candidato durante o período de experiência e validar se ele está atendendo aos requisitos e se ele tem as habilidades necessárias para a vaga que a empresa disponibilizou para ele. Essa matriz funciona do mesmo modelo da outra, cada característica tem um peso, e aí o avaliador vai dar a nota de 1 a 5, e a média geral vai ser para determinar se o candidato vai ser aprovado ou reprovado no período de experiência. Se a média for maior que 3, o candidato está aprovado. Se a média for menor que 3, o candidato não está aprovado. Tendo, então, que encerrar o contrato. A ficha de avaliação de competências. Como a empresa está com dificuldade de retenção de mão de obras, foi implantada essa ficha para estar auxiliando os gestores a estar promovendo funcionários já de dentro da empresa para um cargo melhor, gerando então na empresa um plano de carreira, incentivando ainda mais os funcionários a se dedicarem na empresa e terem perspectivas de ter possibilidade de crescer dentro da empresa. Então, nesse documento, o gestor vai estar avaliando as competências que o funcionário tem para uma possibilidade de promoção dentro da empresa. Para instrumentos de controle e avaliação, a gente montou uma planilha com a comparação das admissões de 2023 e 2024 e as demissões de 2023 e 2024. Pode-se observar que a quantidade de demissão normalmente é igual ou superior às admissões. E a empresa, durante esse ano de 2024, contratou mais do que em 2023, exceto em alguns meses. Através dessa tabela, a empresa vai poder estar medindo a quantidade de admissões e demissões que está tendo para estar avaliando e tomando as medidas necessárias. Foi implantado também, junto com o Departamento de Recursos Humanos, uma entrevista de desligamento.
O objetivo dessa entrevista é dar para a empresa validar quais os pontos que têm levado aos pedidos de demissão, para estar estudando junto aos gestores o que fazer para melhorar e reduzir a quantidade de pedidos de demissões. Esse foi o meu trabalho. Eu agradeço à empresa Fiação de Seda Brataque pela oportunidade e agradeço aos tutores e professores da Toledo de Prudente por auxiliar na disciplina, todos os ensinamentos. Muito obrigada.